A noite todinha aqui falando, passar muito tempo aqui falando, porque eles são um exemplo incrível. É o início. É todo aquele tempo ali dos apóstolos que a gente vê, né? Todas as histórias. Então, nós temos muito a aprender. Mas eu separei em pontos que são muito importantes. Então, se você puder anotar, anote, que o Senhor vai falar muito conosco. A igreja que nós precisamos ser é uma igreja de oração. Um ponto totalmente básico. Porque se a gente perguntar para um cristão, como é que você se alimenta de Deus? Ele vai dizer, jejum, oração e leitura da palavra. A igreja primitiva, antes de ser revestida do poder do alto, eles foram uma igreja de oração. Em Atos 1,14 fala assim: todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então estavam a liderança e os liderados. Nós temos aqui na igreja o círculo de oração com a pastora Ana. E talvez se eu perguntar para você, você ora? Você vai dizer, sim, eu oro na minha casa. Mas aqui eu me refiro de uma maneira coletiva. Porque fala em Atos 1,15 e em 1,14 também. Ele diz: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. E eu não me refiro a número, mas me refiro à coletividade. Eles oravam de modo coletivo, perseverantemente, de modo unânime. A oração fazia parte da vida deles. Então, não deixe de orar. Eu sei que às vezes nós não podemos vir à igreja, mas mesmo quando podemos, será que estamos nos esforçando totalmente para que a gente venha? Porque digamos que não podemos, assim, de 4 semanas do mês não podemos 3. E aí, um dia, na semana podemos. E aí, vem o pensamento na nossa cabeça, não vou. Porque eu já não fui os outros dias, qual a diferença de hoje? Mas se você puder e se você quiser, venha. O Senhor está fazendo algo na nossa igreja, Ele quer que a gente alargue as nossas tendas. E é até uma coisa que eu estava falando com o Rafael esses dias. A igreja não vai avançar se só essa parte aqui, por exemplo, estiver alinhada. Não vai adiantar. A igreja precisa estar totalmente, completamente, 100% alinhada. Todos nós devemos querer a mesma coisa. Devemos ansiar. A pastora Ana está fazendo libertação. Aí só 50% da igreja é liberta? E aí? Vamos avançar dessa forma? Não vamos. Então, nós devemos querer estar nesse lugar de oração. Não é, vou orar aqui, só por um dever, só porque, todos os dias tenho 15 minutos para orar e é isso. Não. Devemos ter um desejo, a vontade, o querer. Oração. Quantas vezes o Senhor pediu para você orar por alguém e você não orou? Quantas vezes o Senhor quis que você fosse boca dele aqui, você não fez? O Senhor quer nos usar. Ele quer nos usar sem ter alguém pedindo para a gente fazer, porque Ele está pedindo e já é suficiente. Vai, filho, fala aquilo para tal pessoa. Às vezes a pessoa está ali orando. Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. E você é a resposta e não vai. Meu Deus, precisamos estar em um lugar de oração. Oração. Você chega para as crianças e fala, o que é oração? E eles dizem, falar com Deus. Nós precisamos que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Que Ele saiba de todos os sentimentos do nosso coração. Antes mesmo da gente correr para falar para o nosso melhor amigo ali, nós devemos querer falar para Ele. Senhor, tal coisa aconteceu comigo, eu estou muito feliz. Ele já sabe. Mas como deve ser especial para Ele te ouvir? Ouvir de você. Que aconteceu algo com você e você está feliz. Senhor, eu estou feliz.
Aconteceu isso comigo. Você já teve essa atitude de chegar para o Senhor como um amigo e conversar com Ele dessa maneira? Senhor, eu te amo, eu quero que o Senhor seja o primeiro. Eu quero poder contar para outras pessoas, porque eu estou muito feliz, mas o Senhor é a minha prioridade, é você. O Senhor, Ele tem que ser a nossa prioridade. A igreja que precisamos ser, ponto 2. Primeiro, oração. Segundo, é uma igreja de ousadia. Uma igreja de coragem. Essa coragem que eu falei para vocês, de você ir até alguém falar do Senhor. Às vezes nós queremos falar do Senhor para as pessoas e falamos, Senhor te ama, o Senhor te ama, amor, 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 amor. E às vezes aquela pessoa precisa ser constrangida para que ela mude. Mas você só está falando, Jesus te ama, te ama, te ama, te ama. E ela vai continuar pensando, Jesus me ama, Ele me ama, independente de tudo. Ele me ama, Ele me ama. Não. Em Atos 2:13, fala assim. 2:13. Diz que eles viviam em total zombaria, na verdade. Diziam que eles bebiam vinho quando eles estavam ali na presença do Espírito Santo. Eles viviam num ambiente hostil, de total zombaria. Mas mesmo assim, eles eram ousados. Atos 2, 22 e 24. 22 ao 24. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Embora eles não acreditassem, ele, Pedro, abriu a boca. Ele teve intrepidez de mesmo assim dizer. E quantas vezes você pôde e não disse? Quantas vezes? Quantas vezes você se adequou ao momento que era um momento inadequado, de certa forma? Um momento em que você estava numa rodinha e que você deveria fazer a diferença, mas você se adequou a eles, para que você não fosse visto como, cristãozinho, chatinho, só fala de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes você pôde ser a diferença e não foi? O Senhor, Ele quer ousadia de nós. Precisamos ser uma igreja ousada em nossa geração e em nossa cidade. Quando eu escrevi isso, eu fiquei pensando. Foi algo que eu estava falando com o Rafa, né? A igreja que devemos ser deve estar alinhada. E ela deve impactar a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa cidade. E o que nós estamos fazendo aqui para que o nosso bairro e a nossa cidade seja impactada? Será que podemos contar em uma mão quantos dos nossos vizinhos vieram nos visitar? Estamos aqui só por nós? Ou porque o Senhor fez algo em nós e nós queremos que as outras pessoas sintam isso, nós queremos que Ele viva isso? Estamos pensando só em nós? O Senhor me salvou, tá bom. Ponto final. É suficiente. Ele vai voltar e eu vou, tá bom. Tá bom. É isso? Acabou? Acabou? E o nosso vizinho aqui do lado, que esteve tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, e não encontrou Jesus, porque nós não fizemos nada. 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 O que você tem feito? O que você tem feito? Lá no seu Instagram, nas suas redes sociais, no seu status do WhatsApp. Você tem colocado músicas ou o que você tem feito?
músicas aleatórias, fotos suas, fotos com a sua família, momentos legais. Tá, mas você também tem usado para falar do Senhor com o que você tem. Porque às vezes nós não podemos muito. Às vezes nós podemos ir fazer missões. Está enquadrado aqui nesse. Ousadia. Quando nós somos ousados, nós falamos do amor de Jesus, onde quer que estivermos, seja aqui ou seja lá. Nós amamos. A igreja que precisamos ser ama o próximo. Porque nós encontramos esse amor, então deve ser o desejo do nosso coração fazer com que outras pessoas sintam. Esse sábado eu estava na casa de pão. E aí eu fui fazer tenda com eles. E aí eu resolvi fazer um momento diferente. Aí eu falei assim, vamos falar sobre algumas coisas que pessoas falaram para nós, que nos feriram. Ou algum momento que nos chateou a ponto de nos ferir também. Porque eu queria orar com eles para que isso fosse totalmente cancelado da vida deles. Porque às vezes alguém diz algo para a gente e a gente toma aquilo como uma verdade e vive aquilo. E eu usei o exemplo de um menino que eu conheci no sertão. Que ele sempre dizia nas aulas de reforço, eu não entendo, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Acho que todas as aulas que eu tinha com ele, ele dizia, eu sou burro, eu sou burro. E aí eu ficava, cara, para, você não é burro, você está entendendo, ó, você está quase lá, vamos. E ele, não, eu sou burro, eu sou burro. E eu não entendi, eu ficava, meu Deus, o que eu posso fazer? E aí chegou um dia que ele falou, eu sou burro, a minha mãe disse que eu sou burro. Então, se a mãe dele, tanto dela falar, ele tomou aquilo como uma verdade. E aí eu decidi falar com as crianças, porque eu lembrei desse momento e citei para eles, para que eles falassem, né? E eu ouvi várias coisas ruins. Mas teve um menino que ele falou assim, ele disse, me chamaram de burro e falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Se eu chego para você e falo, você não vai chegar a lugar nenhum. Talvez você tome aquilo ali como algo ruim, mas você vai pensar talvez, meu Deus, eu tenho o Senhor e Ele me vê em algum lugar. Ele me encontrou, então eu não preciso de aprovação de outras pessoas. Mas aquele menino ali ainda não encontrou. E ele tem aquilo ali como uma verdade, de que ele não vai chegar a lugar nenhum. E o que nós temos feito por essas crianças? Será que eu não, né? Mas será que nós sempre vamos precisar mostrar um vídeo aqui de coisas tristes que estão acontecendo? Dar testemunhos tristes do que as crianças falam? Ou de coisas que estão acontecendo tão perto de nós e nós podemos fazer algo para que as pessoas vejam, nossa, isso está acontecendo, agora eu tenho que fazer. Não, gente. Chega desse tempo. Chegou o tempo da gente começar a contar os testemunhos. Ele era assim, mas ele mudou, ele encontrou o Senhor. Ele está indo para uma igreja, a família dele está mudando. Mas não. Há 5 anos nós temos a Casa de Pão. E sim, nós podemos ouvir vários testemunhos. Tem crianças da Casa de Pão aqui hoje. E glória a Deus por isso. Mas ainda não acabou. E há muito a ser feito. Mas ainda precisamos ouvir o mestre falando. Está difícil. Será que vamos ter que reduzir o horário porque não temos voluntários? E muitos aqui trabalham, eu sei. Mas quantos estão em casa e não vêm? Não tem a ousadia porque, não sei pregar para crianças. Não consigo conversar com criança. Aprende. Aprende. Se você for conversar com os voluntários, eu tenho certeza que alguns deles vão chegar para você e falar, eu não sabia, mas eu aprendi, eu amei. Eu amei. Eles me ensinam tanto. Às vezes é difícil, mas alguns momentos são recompensadores. Coragem. A igreja que precisamos ser é uma igreja de ousadia e coragem. E para que a gente seja uma igreja ousada e com coragem, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo.
buscar esse lugar com o Espírito Santo. E a gente não só vai conseguir se a gente vier só no domingo, só na semana, mas tem que ser a busca incessante. A oração coletiva, a leitura, é querer, mas não apenas, eu quero. O que você está fazendo para que mude? Pense nessas coisas. Pense. O que você precisa fazer para que a mudança venha sobre a sua vida? A igreja que precisamos ser, ponto 3, é uma igreja da palavra. Ler e meditar na palavra. E viver. Ler, meditar e viver a palavra. Eu coloquei aqui. 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Não é o caso dos nossos, glória a Deus. Mas se os pastores de grande parte das igrejas, quase 50% deles, não leram a palavra, imagine os membros. Isso aqui, esse livro, deve ser a prioridade. A prioridade. A igreja primitiva, eles não viviam apenas pela palavra assim, eles eram totalmente conduzidos. A palavra era a mensagem que eles carregavam. Eles não viviam baseados apenas no sentimento, no achismo. Não. Eles viviam pela palavra. A palavra era a bússola deles. Então, as atitudes deles condiziam com a palavra. Os lugares que eles iam, eles com certeza pensavam, a palavra diz que eu posso. Ou a palavra diz que eu não posso, então eu não vou. A Bíblia deve ser a nossa bússola. A Bíblia, a palavra. A igreja primitiva se conduziu através da palavra e pregou a palavra. Em Atos 2, você vê o primeiro sermão. E ele foi totalmente palavra, do início ao fim. Atos 2, 16 ao 21, 25 ao 28, 34, 35. Primeiro sermão, encharcado de palavra. A mensagem que você está carregando é a palavra? Ou você vive baseado no seu querer, no seu achismo, na sua vontade? Sabe quando nós conhecemos alguém que é tão de Deus, tão de Deus, tão de Deus, que parece que tudo leva a palavra? Estamos falando aqui de uma série, aleatória. E a pessoa acaba falando, sei, mas sabe The Chosen? Minha série favorita. Jesus faz tantas coisas ali, meu Deus. Nossa, hoje eu estou com um sentimento no meu coração. Me lembra Davi. Sabe, quando ele estava se sentindo assim, lá, e conta na história dele e tal. É isso, a palavra, é tudo sobre a palavra. Talvez você não seja assim, porque vai pensar no que as pessoas estão pensando de você. Só fala de palavra, só fala disso. Gente. Vocês estão com vergonha do Senhor? Para falar só dele? Vocês têm vergonha dele? Quantas vezes a gente vem para a igreja e diz, pastora Cris vai pregar hoje. Então eu vou levar só tapa na minha cara. Pastor Yasmin vai pregar, já sei que vai ser só paulada em mim. Pastor Felipe, meu Deus, ele é sempre tão direto que... já sei que, pá. E aí a gente fica nessa, a ministração vem, ela fala com a gente, é só paulada, é só constrangimento, é só coisa que a gente precisa mudar. E aí chega na semana, na segunda-feira, no outro dia, e todo aquele constrangimento, todo aquele sentimento que a gente sentiu no dia anterior, passou. E todas aquelas mudanças que nós vimos, ouvimos, que nós precisamos ter, passam.
e a gente continua vivendo a mesma vida, sem mudar. Mas que nessa noite, se você está sentindo paulada em você, você seja constrangido a ir para esse lugar de mudança. E que amanhã você não viva mais as coisas erradas que você está vivendo, mas que você busque mudar. Mesmo que às vezes seja difícil, que o tempo seja pouco. Às vezes você só tem 10 minutos do seu dia para ler. Acorde mais cedo. Esses 10 minutos que você reserve então para ele. Que você bote para ouvir enquanto está tomando banho, enquanto está comendo. Mude. O Senhor não quer uma igreja dormindo, Ele quer uma igreja acordada. Não seja a noiva que não tem o óleo sobrando. Seja a noiva que tem a reserva cheia. Que está pronta, está preparada, está aqui. Meu Deus, eu estou pronta, é hoje. Se não foi, ok, porque você está pronto. Mas será que se o Senhor voltasse hoje, você estaria pronto? Será que você fez apenas aquilo que o Senhor quis de você? Todas as coisas que o Senhor quis que você fizesse aqui na terra ou o que você quer? Porque às vezes nós vivemos uma vida achando que está tudo bem. Talvez eu não saiba se essa é totalmente a vontade de Deus. Quando eu era mais nova, eu achava que a vontade do Senhor era que eu permanecesse na igreja, que eu ajudasse a igreja de todas as formas possíveis. Eu estava em todos os ministérios possíveis. Eu sempre estava na igreja, eu vivia na igreja. Mas não era aquilo. E depois o Senhor veio e me disse que eu era uma missionária. Uma coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. E eu entendi, eu fui. E eu quero continuar indo. Às vezes o Senhor quer que você largue tudo. Que você abandone o seu trabalho. Que você se tire do lugar de trono. Porque às vezes você está sentado no trono que é dele. Ele quer trazer uma mudança na sua vida. Às vezes é para você estar aqui como líder de um ministério. Porque esse ministério vai fluir. Porque você tem muitas ideias. E você não está. E o ministério não está fluindo. Quantas ideias você teve e morreram com você? Porque você não compartilhou. Quantas vezes você teve a ideia de um evangelismo? Quantas pessoas será que você não alcançou porque você não fez esse evangelismo? Quantas pessoas será que você ainda não ganhou porque você ainda não abriu um IGL? Quantas pessoas será que você perdeu a oportunidade de falar do Senhor e elas não quiseram ir para a igreja porque elas não ouviram? Quantos familiares, quantos amigos que precisariam talvez estar nessas cadeiras vazias e não estão? Quantos? Quantos? Nós precisamos ser uma igreja de oração, de ousadia, de coragem, uma igreja de palavra. O que você vai fazer tem que ser conduzido pela palavra. Você quer tanto falar de Deus para as pessoas, você ora pedindo ajuda para Ele. Deus, me mostra um jeito, me mostra um método, eu quero falar, eu quero saber o que falar. Mas você não lê. Está tudo aqui. É a história dele, todas essas páginas, esse livro completo. Talvez pareça muito, 1000 e poucas páginas. Mas é a história dele. E às vezes você quer uma resposta de algo, de uma oração. E você quer que ele fale através de alguém. Porque sempre você precisa de alguém para ir orar por você. Para que você se quebrante e chore. Ai meu Deus, eu preciso. Manda alguém, Deus. Eu quero
sentir a sua presença, eu quero orar, eu quero chorar, porque eu só vou sentir se eu chorar. E às vezes Ele vai falar com você só abrindo a palavra. Ali está todas as respostas. Tudo aquilo que vai te fazer quebrantar. E você não abriu. Você não abriu. Você não o conheceu. Eu lembro que na segunda vez que eu fui ler a Bíblia toda, eu pensei, no momento que eu fui abrir para ler, meu Deus, de novo, 1000 e poucas páginas. Será mesmo que eu vou precisar ler? Eu já li uma vez, fazer só devocionais agora, aleatórios. Não, precisamos ler toda. Todo ano, semestralmente, em 3 anos, 2 anos. Faça de tudo para ler tudo. A palavra se renova a cada dia. Se você ler um versículo apenas o mesmo, todos os dias, por um mês, você vai ver que o Senhor vai falar com você de modo diferente. Eu lembro que na escola de missões, eu tinha aula com a Renata. E todo o início de aula, ela lia Salmo 115, se eu não me engano. Todas as aulas dela. Ela lia o mesmo salmo completo. Eu ficava. Já estava quase decorando, de tanto que ela lia. De tanto que ela lia. E era impressionante que todas as aulas, durante 6 meses eu tive aulas com ela, toda semana. Acho que 2 por semana. Ela pregou todas. Ensinou todas. Todas as aulas foram baseadas apenas em um salmo. Todas. Toda aula ela falava sobre uma frase, um trecho, algo. Mesmo cansando daquilo ali sempre, eu ficava, meu Deus, caraca, como é que ela tirou tanta coisa de um salmo? O Senhor fala conosco de formas diferentes. Às vezes Ele usa alguém, sim. Às vezes alguém vai orar por você. Às vezes Ele vai falar conosco através de um sonho. Às vezes... O Senhor tem tantas maneiras de falar conosco, às vezes vamos ouvir Ele de forma audível. Mas grande parte das vezes Ele vai falar conosco através da palavra dEle. E uma igreja de palavra é uma igreja temente. 4º ponto, precisamos ser uma igreja temente. Uma igreja que teme ao Senhor. Atos 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Os desafios eram muitos. A religiosidade do sistema era difícil. Mas eles não temiam nada. Não temiam nada, eles não tinham medo de nada. Eles temiam apenas o Senhor. Eles não tinham medo do sistema. Não tinham medo de um chinelo virado. De entrar pela porta com o pé esquerdo. De uma cesta 13 ou de um gato preto. Nem da morte eles tinham medo. Nem da morte. Para eles o Senhor era tudo. O Senhor era tudo. 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 Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que vive a santidade. Você tem sido santo em tudo que você faz? Você tem sido santo com a sua família? Você tem sido santo nas suas atitudes? Você tem sido santo no que você assiste? Você tem sido santo nos jogos que você joga, talvez? No videogame, no ao vivo, com os seus amigos. Sabe, tantas vezes eu vejo na internet
aqueles vídeos de Twitch, que é tipo live. Às vezes o cara está ao vivo na live dele da Twitch ali. E aí parece que ele fala o linguajar que as pessoas querem ouvir. Sabe quando você sente um susto? Ou quando você se irrita mesmo, e aí a galera do mundão fala o quê? Pi, 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 pi. E aquilo ali é tão engraçado que vira um vídeo em alta. E às vezes talvez você consuma esse conteúdo. Ou você jogue, não sei. E aí vai e sai um palavrãozinho assim, sem querer. No momento você se constrange, ou tanto faz, tanto fez. Você se irritou tanto ali na sua casa com o seu filho que você está ali reclamando no seu pensamento. Meu Deus, não aguento mais. Que pi! Alguém irritou tanto você que você... pi! Às vezes um palavrãozinho ali, que é o que vai expressar aquilo ali que você está sentindo. Às vezes para falar sobre algo, sobre alguém, não sei. É a palavra perfeita. Mas sim, existem tantas palavras no vocabulário que você poderia usar outra, mas você escolhe mesmo assim falar o palavrão. Coisas que parecem tão básicas para um cristão, continuam fazendo parte da nossa vida. Não era para eu ter que vir aqui e falar para vocês que vocês têm que ser tementes, que vocês têm que ler a palavra, que vocês têm que viver uma vida de oração. Não, porque é básico. Às vezes a gente está na igreja há mais de 10 anos. Eu mesma estou na igreja há muitos anos, né? Eu nasci praticamente na igreja. Então, estou ali há 23 anos dentro da igreja. E por muito tempo fiz coisas erradas enquanto estava na igreja. Há quantos anos você está na igreja? Pensa aí. Talvez seja a sua vida toda. Talvez sejam 10, 15, 20, 5, 3. Muitos de vocês não são novos convertidos. Mas às vezes continuam tendo atitudes como se fossem e não são. Deixou a Bíblia de lado, não orou hoje, não deu prioridade ao Senhor. Continua assim durante o culto. Quantas vezes, isso é algo que eu falei aqui na ministração, de alargando as tendas. E eu vou continuar falando, porque ainda precisamos mudar. Quantas vezes alguém teve que vir aqui, em cima? O pastor André, principalmente. Quantas vezes ele teve que vir aqui e falar: irmão, adore, levante o seu braço. Quantas vezes? Se levante da cadeira. Se posicione. Embora a gente esteja na igreja, esteja ouvindo do Senhor, cantando para Ele, existe uma guerra. Existe uma guerra. O diabo não quer te ver aqui. Ele não quer. Tudo de ruim que tiver para você fazer na sua vida é o que ele quer para você. E às vezes você deve pensar: esse louvor de hoje está tão chato que eu não consigo nem prestar muita atenção. Mas às vezes o que falta para o ambiente mudar é você se posicionar. É você orar: Senhor, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu não tenha forças, eu quero, então vem. Vem. A Bíblia fala: onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele está.
Então, se estamos todos aqui, Ele está. A gente não tem que pedir, Senhor, vem, 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 porque Ele já está aqui. Mas se você quiser senti-lo de maneira fervorosa, ore mesmo assim, diga, Senhor, vem sobre mim. Eu quero sentir. Eu quero orar pelas pessoas, assim como eu vejo outras pessoas orando. Fala comigo. Eu quero dançar para ti, mas eu não consigo. Eu quero entregar o meu melhor louvor. Mesmo que digam que minha voz seja feia, eu quero dar o meu melhor. Eu quero orar, eu quero tudo, eu quero pular. Eu não quero ter vergonha de estar na sua presença. Eu não quero. A gente estava vindo no carro e Raninha estava cantando uma música, que é a música que as crianças vão cantar. Domingo que vem, no especial. E é uma música infantil, mas Rafa estava até lá em casa, quando eu estava mostrando a música para ele. E aí a gente estava ouvindo uma música e eu choro muito com essa música. Música infantil, do Diante do Trono, faz, sei lá, muito mais de 10 anos aquela música. E ela diz, porque me amou tanto assim, Jesus se entregou para morrer por mim, sentiu tanta dor que eu poderia sentir. Que era eu, né? Eu deveria sentir. Na cruz me amou até o fim. Toda vez que chega nessa parte eu choro. Quem poderia me amar tanto? Quem? Quem me amaria até o fim? Quem morreria por mim? Quem choraria sangue? Viria ao mundo como um menino, um bebê, viveria a vida toda. Ele sempre soube. Ele foi até o fim. Ele poderia ter escolhido não viver aquilo, mas mesmo assim ele escolheu. O Senhor me amou até o fim. Ele te amou até o fim. Ele te amou até o fim. O Senhor nos amou até o fim. O Senhor nos amou até o fim. E o desejo do nosso coração deve ser amá-lo até o fim. Mesmo que não seja uma morte de cruz, mas entregar uma vida inteira para Ele. Entregar tudo que nós temos para Ele. O que ainda falta entregar? Quais mudanças precisam ser feitas? Você tem certeza que pode dizer, eu vou amar o Senhor até o fim? Você tem certeza? Até o fim. Quando falamos Maranata aqui, muitos começam a gritar, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas algumas pequenas mudanças ainda precisam ser feitas para que Ele venha e a gente vá. Se não Ele vem e a gente fica. A gente pensa muito que é a noiva e que quer ir. Sou a noiva, eu quero ir, eu vou com o meu amado. Vem Senhor, eu quero ir contigo, meu vestido está pronto. Mas eu falei isso, acho que foi num dia da casa do Senhor. Que se houver uma pequena mancha, nós não vamos. E sempre devemos estar em constante avaliação. Para que o nosso vestido esteja limpo. Para que estejamos prontos. Uma igreja que teme ao Senhor é uma igreja que vive em santidade. Quinto ponto. Precisamos ser uma igreja grande e pequena. A igreja primitiva era grande numericamente. A primeira contabilização de membros
Em Atos 2:41 diz que haviam 3.000 membros. E esse número subiu. Atos 4:4 diz 5.000. E quando eu falo isso, eu não falo, devemos ser uma igreja grande, pensar apenas em números. Não, 90 é pouco, 100 é pouco. Mais. Eu quero mais pessoas. Só para que nossa igreja seja grande, não. Nós devemos ansiar o grande numericamente, porque nós amamos. Se a nossa igreja não cresce numericamente, existe algo errado. Se o número de pessoas que existe nela diminui, existe algo mais errado ainda. Precisamos ser uma igreja grande numericamente, sim. Mas não porque amamos o número, não porque queremos ter muitas pessoas, mas porque devemos querer que muitas pessoas conheçam o Senhor. Para que quando houver uma pessoa nova, a gente ame tanto. A gente ensine tão bem, a gente apresente o Senhor da forma tão perfeita que Ele é, mas verdadeira, que Ele ama, mas que Ele é justo e que Ele quer mudança em nossas vidas, que ela vai querer ficar. Mas não porque alguém apontou o dedo na cara dela e disse, isso está errado, mude. Não. Mas porque ela viu quem ela deveria de fato ser. A mudança que ela deveria ter. O acolhimento que ela amou receber. Precisamos ser uma igreja grande numericamente. Sim. Devemos ansiar pelos números de pessoas aqui, sim. Especial de Páscoa, rede de mulheres, rede Zion. Essa semana você tem várias oportunidades. Círculo de oração. É tanta coisa. Todo mundo está assim, meu Deus, é muita coisa. Mas a gente está aqui se matando, os voluntários de tudo isso, para fazer com que tudo seja perfeito. Não para a gente, mas para o Senhor. São oportunidades perfeitas para convidarmos alguém. Então convide. Convide. Às vezes você está desistindo dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua família, daquela pessoa ali que está perto de você. Você está desistindo porque você não está chamando ela para vir. O Senhor continua falando conosco, mas Ele também tem muito a falar com os nossos irmãos. Ele tem muito. E através de você, Ele vai falar com alguém. Às vezes é você o abraço que Ele vai dar. Às vezes é um sorriso que alguém vai ver. É um bem-vindo. Uma lembrancinha. Às vezes é uma dança, um louvor. Para nós que estamos acostumados a viver isso constantemente, se torna algo comum. Mas para essas pessoas que precisam, é tudo. É tudo. Existem muitas pessoas aqui por perto e longe também, que ele precisa encontrar. E você precisa ser esse canal. Mesmo que seja difícil, continue insistindo. Insista, não desista das pessoas que você ama. Não desista. Não desista. É tão lindo quando a gente vê vídeos na internet de pessoas encontrando Jesus. Tem um vídeo super famoso, que é uma esposa indo se batizar. E o esposo dela ainda não aceitou o Senhor. Mas aí, o pastor dela teve a ousadia de chamar ele
para um café. E naquele dia ele disse que era isso que ele queria para a vida dele. E aí no momento que ela vai se batizar, aquele pastor traz o marido dela assim por trás. Talvez muitos de vocês já tenham visto. E ela vê o marido dela. E ela começa a chorar e agradecer ao Senhor porque ele foi encontrado, alguém que ela tanto ama. O parceiro, o companheiro dela foi encontrado pelo Senhor. O quanto que aquela mulher ali deve ter orado por ele. E ela não desistiu. E ele foi encontrado. E você chora de ver o vídeo porque é tão lindo. Ela encontrando com ele e eles se batizando juntos. Que faz você pensar, nossa, a minha irmã. Nossa, a minha mãe. Nossa, imagina se fosse o meu pai. A sua emoção seria a mesma, né? Porque às vezes é tudo que você quer, mas você não aguenta mais, está cansado. Você chama, e a pessoa não quer. Mas não desista. Não desista. O Senhor, Ele ainda pode fazer algo grandioso, mesmo sem você falar nada. Às vezes Ele vai vir pessoalmente para a pessoa, ou falar com ela através de um sonho, e ela vai acordar assim. Às vezes você não precisou dizer, mas foi a sua oração incessante que fez com que aquilo acontecesse, porque você não desistiu. Então não desista das pessoas que você ama e de você mesmo também. Porque às vezes estamos na igreja há tanto tempo que chega a ficar cansativo, sabe? Renunciar a algumas coisas, alguns prazeres, algumas amizades. Pessoas que são especiais para a gente, mas que a gente acaba percebendo que não vale a pena. Porque só nos afasta do Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele está aqui. Ele está com você no seu quarto. Quando você chora, dizendo que está cansado. Ele está com você a todo momento, quando você não tem mais nem forças de se levantar, Ele está com você. Ele está sempre ali, estendendo a mão. E se você ainda não desistiu, é porque Ele está aqui te segurando. E se você está com esse pensamento, saiba que Ele continua, Ele não vai desistir. Ele não vai. Precisamos ser uma igreja grande. A igreja primitiva era tão grande que diz em Atos 46 que eles se reuniam no templo. Então era muita gente. Mas aquela igreja grande também era uma igreja pequena, porque eles se reuniam de casa em casa. Isso aqui me fez lembrar das IGLs. No início do ano, eu até compartilhei no grupo da liderança, né? Éramos apenas 3 IGLs. Já estamos chegando em 8 agora, em março. Mas ainda não acabou, precisamos apenas continuar. A IGL não é para a gente. A IGL não é para a gente ficar reunindo os nossos amigos. Não. Igreja no lar. É para você chamar seus vizinhos. É a oportunidade perfeita que você tem para convidar alguém para sua casa e ela ouvir de Deus. Lá em Cachoeira do Sapo, onde Raíra e Diogo estão, né? Tem a Casa de Pão, o projeto. Lá, a IGL deles, das meninas, das mulheres, se chama Café de Mulheres. É meio disfarçada. Mas é a mesma coisa. As mulheres vão, elas ouvem falar do Senhor, elas tomam um cafezinho e comem. Se não eles, quem?
Você vai lá, tem uma igrejinha na esquina, uma igreja católica. Mas e uma igreja cristã? E eles estão lá sendo igreja. Essa semana eles vão abrir a IGL de homens. O reino está sendo expandido. Pessoas que nem vão na igreja, porque mesmo tendo 2 igrejas, eles não vão, e estão ouvindo falar de Jesus. As crianças estão ouvindo, e a mesma coisa pode acontecer aqui no seu bairro. IGLs de crianças estão sendo implantadas, as crianças estão ouvindo. E elas podem chegar em casa e falar: mamãe, hoje eu ouvi que Jesus me ama e Ele morreu por mim. E aí o pai e a mãe daquela criança vai ser edificado também, mesmo que não vá a uma igreja. Se você tem esse desejo no seu coração, vá, comece. Não desista. Apenas comece. Com 2 pessoas, 3 pessoas. Às vezes são essas 2 pessoas mesmo que você precisa alcançar. Apenas comece. Tem IGL em vários bairros. Mas ainda precisamos de mais. Precisamos de mais. Mas ser uma igreja grande e pequena. Grande e pequena. Não perca as oportunidades. Chame alguém para a sua casa, mesmo que você não abra um IGL. E faça um momento diferente. E fale do Senhor. É a oportunidade perfeita. Enquanto a igreja primitiva viveu assim, eles viviam em crescimento exponencial. E nós podemos trilhar o mesmo caminho. Sendo essa igreja. Sendo a igreja que nós precisamos ser. Uma igreja que ora. Uma igreja temente ao Senhor, cheia de coragem e ousadia. Uma igreja grande numericamente e pequena, de casa em casa. Precisamos acordar e fazer 101%. Mesmo que você sinta que está fazendo muito, faça mais. Porque nunca vai ser suficiente. Sempre vamos poder fazer mais. Mais. O Senhor está te chamando nessa noite. E Ele quer um posicionamento seu. Ele quer que você diga: sim, Jesus, eu estou aqui. Sou eu que vou fazer isso. Eu que vou começar. Eu vou te seguir verdadeiramente. Mesmo que seja difícil renunciar. Mesmo que seja difícil abandonar esses hábitos ruins que eu ainda tenho, mesmo depois de tanto tempo. Mesmo sendo difícil abandonar os pecadinhos, que nós achamos que são pecadinhos, mas são simplesmente pecados. E continuamos cometendo. Ou também os pecados que carregamos há muito tempo. Aqueles assim, que só falta a gente ter uma coleira e segurar. Precisamos mudar. Você tem sido essa igreja? E se você não tem sido, mude. Estou encerrando. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo.
Então pense. Fique de pé. Feche seus olhos nesse momento. E pense em todos os erros que você ainda tem cometido. Em tudo aquilo que é básico e você não tem feito. Eu citei apenas esses pontos, mas com certeza existem muitos mais. A igreja que você tem sido ama missões? Ama o seu próximo? A igreja que você tem sido é vista aos olhos dos outros? Quem te vê só de olhar sabe que você é a igreja? O que ainda precisa ser abandonado? O que ainda precisa ser deixado aos pés da cruz? O quê? Feche seus olhos. E pense nessas coisas. E se arrependa nesse momento. Diga ao Senhor que você não consegue sozinho. E que você precisa de ajuda. Que está difícil para você, mas você quer mesmo assim continuar. Porque você o ama tanto que Ele merece tudo de você. Se posicione nessa noite. Se posicione. Se posicione.